Bem, eu espero que esteja gravando. Se não estiver... Ah, eu acho que vai ser a partir de agora. Pronto, pessoal. Eu suponho que esteja gravando, que esteja dando certo aí, certo? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Uma janela. Já está até aqui. Esse material, ele esteve disponível para vocês. Vocês conseguem ver aí? Ah, não. Está processando. Esse material esteve disponível para vocês já há pelo menos 2 semanas, né? Isso aqui é outro material. Consegue ver direitinho, gente? Estão conseguindo ver isso aí? Sequência argumentativa. Sim, a Alan está dizendo que sim. Pois bem, deixa eu ver aqui uma coisa. Bem, não é esse material que eu quero compartilhar, não. Esse é o material que nós podemos estudar depois, se der tempo ainda hoje, se não, na nossa reposição. Eu quero mostrar um mais completo. Só um instantezinho. Sequência argumentativa, macro, estrutura e gêneros. Está aqui. Pronto. Agora vai. Uma janela. Tá. Esse é o tipo de aula que é muito importante, porque mesmo que vocês não queiram nada mais com o estudo, não, eu vou ser vendedor, eu vou, seja lá o que vocês forem fazer na vida, em algum momento vocês precisarão defender um posicionamento, oferecer um produto, enfim, mover a compreensão de alguém para aquilo que você quer. E qual é o texto que faz isso? É o texto argumentativo. E o que é? Essas aulas são mais legais que a de gramática. Eu concordo, são mais úteis, né? Eu concordo. Mas também sem compreender um pouco de gramática, a gente não chega, né? Então, pessoal, olhe, o que eu quero que vocês observem aqui, né? Sequência argumentativa. Eu quero que vocês percebam que quando eu tenho partes que estruturam um todo, ou seja, uma sequência, e que eu encaminho para uma reflexão que é para mover a mentalidade de alguém, eu vou chamar isso de sequência argumentativa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 modelos que eu diria é para vocês copiarem isso aqui e ficar treinando para o resto da vida. Se você domina isso aqui, pode ser que amanhã você vai fazer uma prova para ganhar 5 mil reais e consiga ficar à frente dos candidatos, porque você consegue fazer um movimento de defender um posicionamento sequenciando as ideias. Tá? Isso é uma aula muito útil, nós vamos voltar a isso. Isso aqui vai ser exigido de vocês, não só na vida, mas no nosso curso ainda. Tá? Então, olha, eu tenho aqui uma das formas, eu vou apresentar 2. Deixa eu ver se é já aqui. Eu vou apresentar 2. Uma das formas é o seguinte. Está tudo cheio de erro de português aí. Observe, coloquei serve 2 vezes, né? Observe no esquema seguinte que 1, 2 e 3 está aqui, olha. 1, 2 e 3. Observe no esquema seguinte que 1, 2 e 3 corresponde a 3 partes de um texto ou de um parágrafo de um certo texto organizado em sequência argumentativa. Então, vocês podem tanto ter um texto inteiro, que tem essas 3 partes ali, que você identifica, ou um parágrafo, e esses parágrafos têm essas 3 partes, certo? Como é que você organiza as ideias para dizer que você tem uma sequência argumentativa? Você tem uma asserção de partida. O que é uma asserção? Quem saberia me dizer? Uma asserção. Nós vamos entender a asserção como sendo uma proposição, como sendo algo que você diz, algo que você apresenta. Vamos dizer assim de maneira mais simplificada ainda, uma ideia inicial. Você parte de uma certa ideia. Essa ideia, ela é um dado, essa ideia é uma premissa, ou seja, uma coisa que você diz que você vai relacionar com outra para encaminhar uma conclusão. Essa ideia de que você parte, ela é um argumento. Essa ideia de que você parte, ela pode até ser já uma prova daquilo que você vai dizer. Um exemplo concreto, um fato, uma estatística, uma citação de uma autoridade, você pode partir disso. Depois de você apresentar isso que nós estamos chamando aqui de asserção de partida, né?
esse dado, essa premissa, esse argumento, essa prova, você vai desenvolver, você vai fazer a asserção de passagem. Você vai encaminhar isso como uma inferência. Do que você falou antes, você pode chegar a alguma informação a mais. Isso tudo você encaminha para chegar ao que você quer, que é a conclusão. Então, lá numa prova, por exemplo, do Enem, o que se quer na hora do argumento é, por exemplo, que você faça esse movimento, que você traga uma informação, um dado, uma premissa, uma prova, um fato, enfim, uma citação, que você desenvolva isso em favor do que você está defendendo e que isso encaminhe para uma conclusão. Esse bloco nós vamos chamar de sequência argumentativa. Vocês querem me perguntar alguma coisa sobre isso, no chat ou no microfone? Isso é uma sequência argumentativa. O que eu peço a vocês? Que vocês passem agora o resto da vida, quando forem ler textos, procurando essas partes no texto. Quanto mais conscientes vocês estiverem de como um texto organizou as ideias para ser um texto argumentativo, mais vocês vão ter habilidade na hora de escrever, se vocês realmente tiverem aí um investimento mental, um esforço, né, para conseguir aprender isso. Perguntas? Digam pelo menos não no nosso chat. Isso aí, ou dívidas, isso que eu estou explicando a vocês, eu não tirei de minha cabeça. Isso está num livro chamado A Organização dos Discursos, de um intelectual chamado Patrick Charrudeau, certo? Tem a referência no final do material que está disponível para vocês, tá? Essa não é a única forma. Essa é uma forma e, a meu ver, a mais simples. Deixa eu dizer mais aqui. Olha, faz de conta que isso aqui é um parágrafo, certo? Eu vou colocar aqui o símbolo do parágrafo. Esse trecho 1, você pode pensar como sendo o período 1 do seu parágrafo. Depois de apresentar um dado, uma premissa, uma informação inicial, você coloca um ponto. Terminou o período 1. E aí você vai, olha, e começa um período 2, em que você desenvolve essa ideia que você apresentou. Você faz uma inferência. O que é uma inferência? Anotem. É uma informação nova que você chega a partir do que você já disse. Certo? Já estou explicando, Alice. Inferência é uma informação nova. Aí eu peço que vocês coloquem no YouTube, entendeu? Modos de argumentar, argumentação para o Enem, vai ter várias aulas explicando essa coisa aí, entendeu? Mas vamos supor, você pode dizer assim, sobre o tema que o colega apresentou no outro momento nosso, né? Como escolher o tema do Enem? Você pode partir do seguinte, para período 1 do seu parágrafo argumentativo. Vejam bem, prestem atenção. O ensino médio apresenta uma série de conteúdos obrigatórios na área de sociologia, filosofia, história, geografia, além de literatura e tantos outros temas. Isso é um dado. Ponto. Por essa razão, olha lá você desenvolvendo o seu argumento em defesa da tese de que os temas do Enem devem ser todos do ensino médio. Por essa razão, o ensino médio já tem um rol significativamente grande de temas, de questões sociais que podem ser abordados em uma prova de redação. Conclusão: se o Enem usar temas que são do rol dos conteúdos do ensino médio, não só ele estará enriquecendo mais ainda os estudantes na hora de estudar, com um propósito para o qual estuda, como também estará respeitando a própria lei do ensino médio, que já determina os conteúdos. É uma premissa, exatamente. A premissa é de que já tem conteúdos demais no ensino médio. Brincando com vocês, já tem tanto conteúdo de filosofia, tanto conteúdo de sociologia, tanto conteúdo de literatura, tanto conteúdo de história, que me parece desnecessário procurar um tema tão específico quanto é a inclusão de surdos. Embora uma pessoa do ensino médio deva saber dizer alguma coisa sobre isso. Compreenderam o que é argumentar?
Beleza? Como terá propostas de solução mais embasadas e plausíveis, podendo até mesmo ser usado pelo próprio governo e iniciativa privada. Exatamente. Então, dizer que tem muito conteúdo do ensino médio adequado a uma proposta de redação é a premissa. A sessão de passagem é você explicar o que isso tem a ver com a proposta de redação, como eu fiz. E a conclusão que eu encaminharia é que quando você põe o tema do Enem baseado na própria norma do ensino médio, que diz o que é para ser estudado, você respeita a lei e incentiva o estudante a estudar mais ainda, porque ele vai ter de escrever sobre algum daqueles temas. Perfeito? Professor, Eu adorei a proposta do colega que escreveu isso aí, como tema para a gente debater. Pois não? no Pode caso, perguntar. a premissa é a proposta, né? O conteúdo, né? Que você vai abordar para dar a conclusão no final. O conteúdo é o tema. A premissa é aquilo que você diz como sendo uma coisa evidente e inquestionável. É o básico. Ninguém pode dizer que você está errado quando você diz que tem muito conteúdo de história, geografia, sociologia, filosofia no ensino médio. Concorda comigo? Isso é uma Sim. premissa. Então, no caso, Inferência. A redação do Enem poderia muito bem pescar desses temas o tema a ser discutido. Conclusão: se a prova do Enem pesca nos conteúdos de ensino médio o conteúdo da prova de redação, ela está respeitando a própria legislação do ensino médio. Não tem como você dizer que ela está errada. É para o estudante saber aquilo e pronto. Compreendeu? Eu adorei esse tema. compreendi. Compreendeu? Então, para quem não está ainda compreendendo bem essa noção de premissa, inferência e conclusão, é óbvio que não é no primeiro momento. Argumentar requer maturidade. O que eu quero que vocês entendam é a sequenciação, que isso é um passo a passo. Premissa, inferência e conclusão. Premissa, tem muito conteúdo de questões sociais no ensino médio. Inferência, a prova do ensino médio de redação poderia muito bem, ou até deveria, olhar para esses temas. Conclusão, é um respeito à própria norma do ensino médio, pescar a proposta de redação, o tema da proposta de redação, nos conteúdos do ensino médio. Então, concluindo o que eu quero dizer, dado premissa, argumento ou até prova, vamos ficar com premissa. Premissa é aquilo que é básico, inquestionável, dado evidente. Inferência é o que você pode dizer a partir da premissa. E conclusão é o que você quer que fique na cabeça de quem está lendo ou ouvindo sua argumentação. Professor, Certo? Pois não. no caso, esses passos seriam uma sequência injuntiva? Não é sequência injuntiva, é sequência argumentativa. Sequência injuntiva é se você mandar para construir um parágrafo argumentativo, primeiro, estabeleça uma premissa. Segundo, demonstre uma inferência. Terceiro, estabeleça uma conclusão. Aí agora eu tenho sequência injuntiva, que é o que a prova do Enem quer que você consiga compreender e obedeça. Isso aqui é uma sequência argumentativa, é um exemplo, é um caso de sequência argumentativa que eu estou mostrando para vocês. No material tem outro. Certo? Certo. Perguntas? Dúvidas? Olha esse texto aqui, que interessante. Esse texto que vocês podem ler, está no material, está disponível. Nessa primeira parte aqui, você tem a seção de partida. Eu entendi que era um dado, uma premissa, o que tinha nesse começo aqui, tá? Como é que é os adolescentes, o que é que eles fazem, tal e tal. Isso é a seção de partida. A seção seguinte, que é a seção de passagem como inferência, está aqui, não é? Que nada é negativo. Do comportamento dos adolescentes, eu poderia chegar à inferência de que é ruim, mas o texto estabelece outra, de que não é negativo, que é uma coisa normal, que não é motivo de preocupação. E aí o texto vai depois explicar por quê. Chegando aqui a uma conclusão, né? A seção de chegada de conclusão. As questões que os adolescentes enfrentam preparam os adolescentes para entrar na fase adulta. Aquele modo de ser que às vezes a pessoa vê como negativo, na verdade é um preparo para ele enfrentar
as outras etapas da vida. Então, aqui você tem 1, 2, 3, uma sequência argumentativa, certo? Então, premissa, adolescente tem comportamento chato. Inferência, isso é uma coisa que não é para preocupar os pais, isso é uma coisa normal. Conclusão, os adolescentes enfrentam um mal-estar porque eles estão se preparando para viver de modo mais forte, de modo mais adequado outras etapas da vida. No pain, no gain, exatamente. É só pela dor que a gente cresce. Exatamente. Perguntas? Isso aqui é um exemplo para vocês lerem e verem essa sequência, esse passo a passo. Querem perguntar? Dúvidas, dívidas, dores? Isso aqui, gente, é para vocês treinar para o resto da vida. E isso aqui pode colocar você tanto para um cargo simples na prefeitura da sua cidade, quanto pode colocar você dentro de uma escola militar, para você ser um oficial de carreira, ganhar um salário interessante, quanto pode colocar você para trabalhar no governo federal. Isso aqui é motivo de inclusão e de exclusão. Vocês precisam aprender isso aqui. E só aprende fazendo, lendo, buscando. A aula é para entender. Aprender, você aprende exercitando. Vocês têm que compreender o que eu estou dizendo, certo? Vamos para a nossa atividade avaliativa. Eu vou encerrar aqui esse compartilhamento. Vou encerrar esse... Você está apresentando. Eu vou parar essa apresentação. Eu quero perguntar se vocês têm o... Pode fazer o próximo Elon Musk. Eu não sei o que é Elon Musk. Diga aí para mim, por favor. Deve ser de alguma série que eu estou por fora. Elon Musk. Deixa eu ver aqui se eu encontro nossa atividade avaliativa, certo? Atividade avaliativa. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Pronto. O que nós vamos ler agora, prestem atenção para ficar a coisa separada na cabeça de vocês. O que nós vamos ler agora é um texto que é em sequência injuntiva, é um passo a passo de como fazer algo. E você vai fazer o quê? Você vai estudar um filme. Eu acho que não tinha como eu buscar... Ah, é o cara dono da Tesla, é? Da SpaceX. O que é SpaceX, hein? Vocês vão ver um filme que, a meu ver, é excelente. Ele está disponível no YouTube. E vocês podem fazer em dupla, em trio, em quarteto, debatam, discutam, passem as informações uns para os outros, não tem problema. Discutam comigo, não tem problema, porque o que eu quero individual é a formalização. Você vai fazer do seu jeito. Você vai fazer com as suas palavras, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Essa é a nossa atividade avaliativa da parte de sequência argumentativa. Você está gravando aí, né, professor? É o quê? Você falou que ia parar de gravar para poder gravar de novo, não sei. Não, eu disse que ia parar de compartilhar. Mas Tá. Agora voltou, não voltou a tela aí para vocês? Está voltando. Vamos lá, eu redigi isso. É uma empresa que... A SpaceX é uma empresa que trabalha com a exploração espacial, e eu acho que é isso. Sei que eles têm lançado uns foguetes aí. Poxa, eu não entendi o contexto, mas a gente vai dedicar esses 10 minutos finais para explicar a atividade avaliativa, certo? Vamos lá, gente. Olha, sequência argumentativa, atividade avaliativa. Vou repetir para ficar... Eu estarei disponível mais de uma vez, me chamem. Eu estarei disponível nos horários que estão anunciados lá, no grupo, que está no sistema, enfim, para reorientar, para auxiliar, para explicar, se uma vez só não for necessário, ou não for suficiente. Se for necessário, mais de uma vez, tá? Mas aqui está a nossa atividade. Digam aí se vocês estão conseguindo ver bem. Eu vou dedicar 10 minutos para explicar a atividade. Digam se estão vendo bem. Digam aí. Estão, né? Então, olha, atividade avaliativa de sequência argumentativa. Vejam o filme A Negação, acessível pelo link. Está aí, vocês copiam, cola lá que vai aparecer, certo? É um filme muito bom, super atual, tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, e ele é um texto que é com base em história real. É um filme que fica para a memória intelectual de vocês, certo? Então, esse é o primeiro comando.
Vou desenhar de novo aqui. Antigamente a pessoa dizia, você quer que eu desenhe? Pois eu estou desenhando para vocês. Viu? Então aqui, ó, isso aqui é o comando 1. Vejam esse filme. Eu recomendo que vocês vejam uma vez curtindo, entendendo a história, e outra vez fazendo a tarefa, né? Como tarefa avaliativa para o conteúdo de sequência argumentativa, construa, tá aqui, o comando 2. Construa uma lista de 5 argumentos empregados pelo personagem David Irving. Eu acho que é assim que diz o nome dele. E mais 5 argumentos empregados pelos advogados da personagem Deborah Lipstadt. Enfim, não sei dizer o nome da mulher. Mas está aí para vocês. 5 argumentos de David e 5 argumentos dos advogados dela, certo? A lista deve ter um título. Então, você vai fazer um texto completo. Você vai estabelecer um título para a sua lista. Certo? Isso aqui é o comando 3. Eu vou ler assim. É o comando 3. Estabeleça um título para a sua lista. Cada argumento deve ser expresso em uma frase com sujeito, verbo, predicado, com complementos. Então, você vai fazer uma frase completa do português. Não é uma coisa que eu não vou entender. Você vai fazer para eu entender. Não é uma lista de bolso, é uma lista para o professor. Certo? Isso aqui é o comando 4. O argumento completo, sujeito, verbo, predicado, certo? Com base na lista e no contexto do filme, escreva um parágrafo. Isso aqui, olha, escreva um parágrafo com base nisso aqui. Eu vou ler essas duas coisas aqui como comando 5, certo? Escreva um parágrafo respondendo aos seguintes questionamentos, certo? Quem apresenta argumentos e quem apresenta contra-argumentos? Vamos lá. No filme, você vai encontrar um ponto de vista e outro ponto de vista. O ponto de vista dos argumentos é o de quem apresentou uma tese ao juiz, é quem apresentou um posicionamento. E quem vai debater contra esses argumentos vai apresentar os contra-argumentos. Até aqui tudo bem? Eu estou respondendo a pergunta do colega. O sujeito pode ser oculto? Pode. Pode ser oculto. Mas o ideal é que ele esteja aparecendo lá, certo? Então, no filme, alguém apresentou um posicionamento e apresentou os seus argumentos. Outra pessoa foi lá para apresentar outro posicionamento e para contra-argumentar. Esses são os contra-argumentos. Então, digam para mim, no filme, são os advogados de Lipstadt que apresentam contra-argumentos? Ou é David Irving que apresenta os contra-argumentos? Isso é o que vocês vão fazer ao ler, vão discutir e podem discutir comigo depois também, tá? Quem é que apresenta uma tese e quem é que apresenta uma contra-tese? Quem foi que estabeleceu uma tese, um posicionamento, e quem é que foi para derrubar esse posicionamento, que é a contra-tese? Vocês vão assistir ao filme e vão me dizer isso em um parágrafo, certo? Qual foi a conclusão? Qual foi a conclusão que foi como uma verdade aceitável na história? Veja o filme até o fim, não pulem, não percam o filme, está no final, claro, né? Mas qual foi a conclusão? Eu pergunto aqui para vocês, a conclusão foi favorável à tese ou a conclusão foi favorável à contra-tese? Quem estava certo? Quem estabeleceu a primeira tese ou quem veio com a segunda? Entenderam? É esse exercício que eu quero que vocês façam. A listinha com os 5 argumentos de um, 5 de outro e o parágrafozinho. No filme, quem apresenta uma tese é o personagem fulano de tal, quem apresenta contra-tese é Beltrano, a tese defendida, tida como aceitável, como melhor, segundo o juiz, foi a tese tal, de fulano de tal. Quero que vocês curtam o filme, passem uma tarde todinha, veja o filme, reveja fazendo a tarefa. Certo? Olha um outro comando aqui. Só um instante, só mais 10 segundos. Justifique. Ui, deu errado. Justifique cada resposta com dados do filme. Então você ali vai e coloca uma informaçãozinha para justificar o porquê de você estar dizendo o que está dizendo. Certo? Por que é que a tese é de David?
porque no filme acontece tal coisa. Ou, por que é que a contratese é de David? Porque no filme aconteceu tal coisa. Tá certo? Pois não, aberto para perguntas. Professor, no caso, o parágrafo, ele vai ser escrito do modo de falar... Peraí, pessoal. Ele vai... É a justificativa de quem... De qual foi a tese aceita, né? A contratese ou a tese que... Isso aí, né, que o senhor disse. Eu me confundi. Eu já estou até respondendo, viu? Você vai dizer no final assim: a tese aceita como mais válida é a do personagem tal, porque foi a que o juiz concordou, entendeu? Isso vai estar no filme, pô. Vai estar essa atividade que está parecendo assim meio nebulosa. Quando vocês verem o filme, vocês vão ver que é muito mais gostoso do que eu mandar vários textos para vocês e vocês ficarem analisando os textos. Vocês vão ver um filme e vão ver na prática para que isso aqui serve, entendeu? Teve gente que escreveu que quer ser advogado, maravilhoso, advogado vai trabalhar a vida inteira com isso. Alguém disse que queria colocar uma loja de artes. Pois bem, venda tem a ver com isso, entendeu? Você vai demover a pessoa de um posicionamento de que ela não quer comprar para ela aceitar comprar por motivos tais e tais e tais. Entendeu? Isso aqui é útil para a vida toda. Quando vocês verem um filme, se não viram ainda, já dava tempo de ter visto, né? Mas vejam o filme e vocês vão ver como isso vai ficar claro. Entendeu? Por que é que a tese é apresentada por fulano ou fulana? Porque no filme tal coisa. Está disponível, é da BBC Filmes. É de graça, eu não pago para ver filme no YouTube, não. É de graça. Certo? Perguntas. Aqui tem uma sinopse do filme. Olha, Negação é um filme de drama histórico baseado na obra literária de Deborah Lipstadt, History on Trial, My Day in Court with the Holocaust Denier. O filme dramatiza o caso de Irving Tal, esse Irving aqui contra a editora, né, no qual a personagem, uma escritora historiadora, foi processada pelo negacionista do Holocausto. Então aqui você já tem a pista de quem é tese e quem é contra-tese, entendeu? Quem processa é tese ou contra-tese? Entenderam? Quem vai lá e apresenta primeiro é tese ou contra-tese? Ela foi processada. Eu estou dando spoiler, né? A resposta já está dada, não tem dificuldade não, entendeu? Basta que um de vocês aprendam, entendam, aí passa para todo mundo. Agora eu quero ver você formalizando isso, a sua escrita, como você organizou o parágrafo, a listinha dos argumentos, cada um dizendo da sua forma, entendeu? Ele fez uma ação de difamação, né? A história segue os passos de Lipstadt e a sua defesa, liderada pelos advogados Anthony Julius e Richard Hampton, né? Enquanto tentam provar e defender uma certa tese, né? Que o cara lá mente em suas afirmações. Então ele apresentou uma mentira como tese. E eles agora vão ter que argumentar mostrando que aquilo ali é errado. Vão colocar uma contratese com seus contra-argumentos. Eu já estou dando a resposta, não tem problema, tá? O título original está aí, né? Os atores. É um filme muito bom, vale muito a pena e é para vocês levarem para o resto da vida. Mas eu digo, vejam duas vezes. Vejam uma vez para entender a história e vejam outra pausando. Quando vocês encontrarem o ponto que dá a resposta, você já pausa e anota o minuto, entendeu? Minuto 25, minuto 40. Aí depois você revê só fazendo a tarefa. Perguntem. Professor. Pois não. No caso, a tese é a mentira dele, né? Que ele está dizendo que é mentira dessa mulher. Aí a contra-tese não seria a dela não se defendendo? Rapaz, se eu não disse isso, eu disse errado. Viu? Tá precisaria ver o que eu disse. O que eu quis dizer foi exatamente isso. Ele levou... Eu já estou dizendo uma parte da resposta. Ele levou o posicionamento dele para um juiz dizendo que ele estava sendo difamado. Aí procure saber o que é difamar. É você dizer que alguém fez alguma coisa que, se for ao público, você dizer isso, não é crime, mas acaba com a imagem da pessoa. Isso é a difamação. É diferente de calúnia.
Calúnia é você dizer que uma pessoa cometeu um crime, sem ela ter cometido. A difamação é, por exemplo, uma pessoa namora outra. Aí essa pessoa, você sai dizendo que ela estava namorando duas pessoas ao mesmo tempo. Não interessa se é verdade ou se é mentira. Você não tem o direito de sair contando isso por aí. Se a pessoa provar, no Brasil, vocês vão ter que ver o filme para entender como é interessante. No Brasil, você tem de provar que a pessoa difamou você. Lá no, onde se passa o filme na Inglaterra é diferente. Aí vocês vão ver, é aí que está. O filme é legal, faz você pensar sobre essas coisas. Quem deve provar o quê? Entendeu? Ele foi lá e apresentou essa tese. Ela me difamou. Aí eles vão para diante de um juiz. No final, o juiz tem uma decisão. Essa decisão é a tese mais aceitável naquele momento. Certo? Aí vejam o filme todo, vejam até o final, que enfim, ensina muito sobre os nossos dias. Muito mesmo, tá? Perguntas, mais alguma? As duas atividades são até o dia 17. Eu estou disponível nos horários que eu estou combinando com vocês, hoje à tarde, amanhã, depois da manhã, às 4 da manhã, a hora que vocês precisarem, para tirar dúvida, para orientar, para reorientar essa atividade. Dúvidas? Sim, pois não. Então, no caso, as atividades avaliativas seriam só essas duas? Não vai ter mais nenhuma, não? São essas duas. São essa, não, né? Para essa unidade. Eu estou seguindo rigorosamente o que o IF nos diz. Rigorosamente. Ainda dentro dessa atividade, desse módulo, nós vamos começar a estudar conto, que já está postado, que é o conteúdo dessa semana, né? Já está postado e isso vai ser avaliado para o próximo módulo. Para o próximo módulo, que eu digo, é a próxima etapa. Certo? Perguntas não, né? Tudo tranquilo? Perguntas? De boa, de boa. Podemos encerrar? Então, se reúnam, se ajudem, orientem uns aos outros e eu estarei disponível. Me chamem pelo Zap e nós nos encontramos para fazer toda a reposição do jeito que eu estou combinando, dizendo com vocês, viu? Um abraço e que eu espero que de hoje em diante vocês consigam olhar para um texto e ver a sequência de passos, olhar para um texto e perceber se é argumentativo, se é injuntivo, se é comando para fazer algo ou se é defesa de um certo posicionamento. A aula foi muito rica e ela é para ser amadurecida ao longo da formação de vocês e durante ainda os nossos encontros. Tá? Parabéns pela atenção, pelo foco e até o próximo encontro. Abraço.